Você citou o fato de ser viciado em trabalho. E o presidente da Inter, Danilo, a gente vai falar muito dele, Danilo Maluf, mas ele fala, rapaz, eu nunca vi um técnico ser tão tarado para trabalhar do jeito que o Júnior Rocha é. Ele acaba jantando no clube, ele pode ir embora, ficar com a família. Não, ele fica no clube até a hora que ele consegue extrair o máximo da Internacional. Você sempre foi assim, Júnior? Eu já fui pior até. Pior? Vou te dar um exemplo que o ano passado, por exemplo, é que agora eu tenho o Benício aqui, tenho a esposa, e eu tento acelerar assim para chegar um pouco em casa e aproveitá-los, né? Porque eles dormem cedo, o Benício e a Emanuele vão dormir 8 horas da noite e já estão dormindo. Então, quando os nossos treinos estavam sendo à tarde, eu jantava no clube porque eu preciso estar ali, né? Ver o ambiente que está sendo construído, conhecer um pouco mais dos atletas também, ver quem janta, quem não janta, quem, né, costuma também ter né, essa mesma vivência nossa. A gente quer o atleta incorporando mesmo a Inter, a gente quer o atleta vivendo um pouco também do clube, assim como nós. A gente não gosta do atleta que termina o treino, já pega e já vai embora. Hoje mesmo no treino já, né, aconteceu um episódio que eu não gosto que aconteça, de terminar o treino técnico, olhar para o lado e 4, 5 já descer de imediato, não fazer o seu alongamento, o seu relaxamento ali. Então, eu terminei de desmontar o treino com o auxiliar, com todo o pessoal do staff. Eu olhei, faltava 4, 5, 6 atletas. Eu pedi para chamar no vestiário, porque o treino ainda não tinha acabado, né, que tem um alongamento. E aí chamei eles lá. Porque, na verdade, a gente faz isso, a gente gosta de fazer, a gente é pago para isso também. E ter essa pressa para ir embora, eu não vejo o cabimento, né, de não vivenciar, poder vivenciar um pouco mais o clube, estar um pouco mais presente no clube. Então, eles subiram hoje ali, aí eu... chamei um pouco da atenção também, conversei um pouco com eles justamente para isso. E eu não gosto de ser assim, de ter pressa para ir embora, de ter, sabe, terminou o treino, eu já sou um dos primeiros a descer, sendo que eu sou o primeiro a chegar, eu também tenho esse dever de ser o último a sair, para justamente entender o que acontece ali, estudar bem o ambiente. Então, assim, no Figueirense, ano passado, eu ia para o CT de manhã, né, chegava mais ou menos umas 8 horas, 7h30 da manhã, e saía à noite do CT. Ficava o dia inteiro lá por a minha família não estar ali e eu ter o que ter a fazer é trabalhar, se dedicar ao clube, e deu certo, né? Eu acho que uma das coisas que chama atenção também, assim como chamou do presidente, que esse ano o Figueirense trocou 4 ou 5 vezes de treinador e eu consegui permanecer o ano inteiro lá com a maior pressão do mundo, né? Um dos times, mesmo trabalhando no CRB, que é um time grande de Alagoas, que tem muita torcida, Santa Cruz, que é um time de Pernambuco com muita torcida, que também durou, né, bastante tempo o trabalho. A gente consegue, né, por esses motivos, sim, de dedicação e conseguir entender o que é o clube, como que funciona, como que é a sua torcida, como que é o pessoal do staff, os funcionários. Eu acho que isso é muito importante, deles estarem presentes ali, vendo o treinador se dedicando tanto quanto eles, né? Porque esse pessoal que trabalha no clube, e eu falo assim com o maior prazer, desde a cozinheira nossa lá até a faxineira ou que cuida das instalações do clube, se dedicam muito. E muita gente não vê isso, né? Muita gente não percebe que sem esse pessoal aí nós não vamos triunfar. Assim como o treinador, às vezes, que não percebe que ele é uma parcela mínima desse processo todo aí. Assim como eu não sou nada sem minha comissão, sem esse pessoal de staff. Então eu acho que viver o clube é fundamental para as coisas darem certo. Dentro do que você falou agora, né, chamando esses jogadores que desceram rapidamente para os vestiários, quem não conhece o Júnior Rocha e te encontra pela primeira vez tem a impressão ou que você é militar ou que você é policial. Deus ou que você é do exército, algo parecido, você é um tenente, porque você tem linhadura, eu sei que você gosta de fazer muito exercício físico, eu e o William ficamos abismados e com dor de cotovelo lá no hotel de Caxias, porque o que esse homem malha é brincadeira. Mas você tem essa linha de durão? Não, cara, por incrível que pareça, não. Eu tenho a linha do cara ser correto. Assim como minhas escolhas ali para quem joga, quem não joga, é extremamente em cima de performance, né? Então hoje... eu estava falando com eles agora essa semana que passou, o que a gente voltou um pouco antes com esse pessoal que estava participando da Série D, justamente pensando unicamente neles. Obviamente tem o clube, né? A gente tem que pensar primeiro no clube, mas essa questão de tentar deixar eles em uma igualdade dos que vão vir. Então, com ritmo de jogo, com minutagem, com
muita minutagem de treino. Os caras que vão chegar depois, né? Provavelmente alguns de Série B, alguns que estão na Série A, por que não? Esses caras vão estar com ritmo de jogo, vão estar, né, extremamente em forma, voando. E como é que nós vamos nos apresentar junto com o pessoal que ia ficar 3 meses em casa? Eles ficaram 2 já, ficar 3 meses em casa não dá. Então, assim, entre aspas, minha briga com o presidente, e, cara, agradecer de coração, né, de coração mesmo, por ele aceitar, né, a gente se apresentar um pouco antes, porque isso gera custo, para a gente tentar deixar todos de uma forma igual, né, em igualdade, para brigar por posição. Então eu estava falando para eles, aproveitem esse momento aqui, porque eu sei como é que é atleta. Eu já fui, muitos reclamam, num treino físico, num treino muito forçado, ou que a carga está alta de treinamento, que é normal, né? O ser humano é assim mesmo, quando ele é colocado em modo desafio, ele sente um pouco, né, acuado. Mas pensando nesse contexto aí, para eu depois ser muito correto, né, de dar oportunidade para esse pessoal que está aqui e fazer com que eles só saiam da equipe titular ou percam sua posição se os outros que chegarem forem melhor que eles, né? Mas para isso eles têm que estar em forma também, como os outros que vão chegar. Então, pensando nisso, nessa filosofia que eu sempre tentei e falei para ti, né, no carro ali, da questão de preconceito, né, de pessoas, de eu olhar para ti e te definir sem te conhecer, né, saber o tanto que tu trabalha, o tanto que tu se dedicou para estar aqui, como que tu é, como que tu não é. A gente só vai saber isso conhecendo a pessoa, né? Verdade. E então a gente tenta ser o mais correto possível. E linha dura é o cara ser correto. Hoje tu exigir horário, hoje tu exigir que o cara esteja no clube 1 hora antes para fazer todos os pré-treinos que tem, né? Todo o controle de carga. Às vezes eles confundem, mas não é não. Quem me conhece fora... E te dou o exemplo do Danilo, pode perguntar, eu sou o cara... E eu falo pro atleta, né? Depois que terminou aqui, o que vocês precisarem, contem comigo. Já ajudei muito atleta, muito mesmo, não foi pouco não. E vou procurar ajudá-los enquanto eu estiver na carreira. Ô Júnior, o João Luiz, campeão paulista com a Inter em 86, campeão com o Palmeiras em 93, ídolo no Sporting, ele falou o seguinte, né? Que quando o treinador coloca a mão no ombro para conversar, é sinal que você vai sentar do lado dele no banco de reservas. Como é que é o modus operandi do Júnior Rocha quando você tem que tirar alguém do time titular e você vai informar? Você tenta ser o mais franco possível, olha no olho, tem dificuldade. Como é para um treinador comunicar um jogador que às vezes acha que jamais vai sair do time, que ele vai para o banco de reservas? Ô, Gilmar, tu sabe que eram modus operantes que davam certo, né? O treinador vinha e dentro da convicção dele te mostrava, né, por que tu iria sair na conversa. Hoje existe esse tipo de conversa também, muito menos, porque o atleta está muito mais consciente, porque nós temos a tecnologia que nos ajuda muito. A minha maneira de trabalhar? Toda semana tem vídeo de treino e de jogos treino. Então, nós temos um modelo bem definido de jogo, tem as suas variações, mas principalmente a parte ofensiva, tu não tem como variar muito, sabe? Parece que sim, mas não. A parte defensiva, hoje, tu consegue variar mais. Por quê? Porque o grande desafio do treinador e a parte mais difícil hoje é fazer a tua equipe jogar. Ela construir, principalmente no último terço, porque as equipes estão muito organizadas. Eu te dou um exemplo assim da seleção brasileira. Teve uma troca de treinador agora. Esse jogo contra o Uruguai a gente não construiu nada. Perfeito. Porque é muito difícil. A parte defensiva, ela é mais fácil, né? Tu consegue adaptar, tu consegue fazer uma linha de 5, uma linha de 6 para defender. O gol, ele é centralizado. Tem aquele funil, né? Se tu botar uma ponta de uma área a outra, até as barras ali, o gol é um funil ali é difícil entrar. Quanto mais gente tu colocar ali, é mais difícil tu penetrar, né? Se fosse dos lados... Seria talvez 2 gols. Se tivesse 2 gols, seria mais fácil, né? Tá fechado lá, tu consegue girar a bola rápido, mas não. O gol é centralizado. Então, hoje, o grande desafio é jogar. E o que eu faço? Como a gente tem o nosso modelo bem definido, a gente tenta, no início, automatizar os movimentos. Porque se tu ficar na mão só do jogador, também tu vai passar uma responsabilidade muito grande para ele. Então, assim, vocês criam, não dá para fazer isso. Então, nós vamos automatizar dentro desse modelo, dentro desse jogo posicional. Vamos fazer a saída de bola, tentar sempre uma superioridade numérica, e isso é treinado, né? Todo mundo olha assim, sair com o goleiro, muito treinado. Talvez seja uma das coisas que a gente mais treina.
e esse último terço. Então, ali o modelo está bem definido. E como é que tu faz a seleção dos atletas para ver quem joga? Quem consegue cumprir. Quem consegue executar. Então, hoje o jogador, cara, eu tô com muita dificuldade de executar. Não, então tu vai esperar porque o Mário tá conseguindo executar. O João não tá conseguindo executar. E às vezes há a troca. Esse Mário que estava esperando, ele evolui ao ponto de virar melhor que o João. Então hoje a tecnologia nos ajuda muito. Na Inter, por exemplo, na Série D, eu não tive nenhum problema. Nenhum de o cara ficar brabo ou não aceitar. Não, porque ele viu que ele não estava com capacidade no início de executar. Tanto é que a gente demorou demais para achar um volante. Primeiro volante ali, porque estava, cara... Aquela função ali no nosso time hoje é a mais difícil, e não é só no nosso, né? No futebol é muito difícil, que o cara precisa ter uma qualidade para jogar e ser um bom marcador. Porque tu não pode jogar com meia ali. Você começou com o Fabiano, depois você foi pro Bochecha nessa função, testou o Cadu, mas encontrou no Vinícius Quis esse grande jogador. Mas talvez porque esse era a gente brinca, né? Se tu tapar o pescoço ou a cabeça, o pé fica para fora. Tapou o pé, a cabeça. Então a gente tava com cobertor curto ali. Se eu tirasse o Bochecha um pouco mais adiantado, a gente perdia o poder ofensivo. E aí achamos no Quis um cara que conseguia equilibrar um pouquinho mais, mas com muita dificuldade. Pina que tá velho, Quis. Pina que você tá velho. Então, assim, hoje, na forma que a gente trabalha, a tecnologia nos ajuda muito. Então, acho que eu respondi, né? Respondeu. Hoje esse ombro aqui é assim, meu amigo, tu tem muita capacidade, tu vai conseguir executar, mas tu vai ter que melhorar. Então, assim, pega o analista de desempenho, ele vai te chamar, né? Ele vai te mostrar os caminhos ali, porque são os vídeos que eu separo e passo para ele, ó, esse aqui, essa função. Então, assim, hoje a questão nossa de manter a mesma comissão técnica da D, independente da idade dos meninos, da experiência, foi mais por isso, por estar adaptado à filosofia de trabalho, capacidade deles, obviamente, mas filosofia de trabalho, metodologia de treino, o nosso modelo de jogo está bem definido. Então, esses caras que ficaram, parece que o pessoal que está chegando está caindo com uma luva ali, sabe? Porque já está montado. E qualidade, né? Qualidade. Lógico, né? Lógico. Você citou a respeito de analista de desempenho. E o presidente da Inter, Danilo, disse o seguinte. Falei, professor, né? Eu chamo ele de professor. Ô Danilo, vamos ter um gerente de futebol na Internacional? Ele falou, olha, a princípio não. Porque o Júnior Rocha também faz esse trabalho de analista de desempenho. Isso facilita na hora de contratar, Júnior? Você sabe a peça que você quer. E você pode estudar essa peça. Quer dizer, você encurta o caminho. Eu acho que manter a base da D para o Paulista, a gente apostou muito menos do que esse ano eles apostaram aqui. Porque se é aposta, nós já temos, né, entre aspas, que são o pessoal que ficou e já está adaptado. Então a gente conseguiu contratar melhor e mais pontual as peças. E dentro desse modelo definido, eu acho que fica mais fácil tu escolher, porque aí tu vê a característica do atleta, né? Então tem atletas ali que a gente olhou, não, cara, cumpre a função, e hoje a gente tem a ferramenta do iScout, que não mostra só os melhores momentos, como anos atrás. A gente consegue ver todos os lances do atleta, bons, ruins, todo o jogo do atleta e só os lances que ele aparece. Então tu consegue ver todo o atleta, toda a característica, se é um jogador de força, de velocidade, se é um atacante com característica de romper linhas de marcação, 1 para 1, se é um cara que joga mais apoiado, um cara que pensa mais no jogo. Então, assim, hoje essa ferramenta nos ajuda muito. Nossa. E, assim, questão do analista de desempenho, cara, hoje virou uma função braço direito meu. Eu vou ser sincero, 14, 15, 16... eu tive que fazer porque na época não tinha muito essa função e não tinha essa estrutura no clube que eu trabalhava, que era o Luverdense. Então eu aprendi muito questão de leitura de jogo, características de atleta, mas sem eles, cara, eu não consigo, eu não dou conta, sabe? Então assim, eu faço, mas sem eles eu não faço. Não, mas o Danilo falou que você é muito bom nisso. Ainda sobre o Danilo, todo treinador gosta de trabalhar com tranquilidade e de ter o apoio da diretoria. E o que a gente percebe, Júnior, você tem muito apoio do Danilo em todas as entrevistas. Ele faz questão de dizer que você é o técnico do Paulistão, independentemente de vir a SAF ou não. Ele diz que até os portugueses da SAF conhecem o seu trabalho, aprovam o seu trabalho. E outra coisa legal do Danilo, que quando termina a Série D do Campeonato Brasileiro, uma eliminação doída, porque a Inter começa a crescer, principalmente na parte final, e eu tenho certeza que se a Inter passa do Caxias, ela sobe. Ninguém ia parar a Internacional,
Foi um grande jogo que a gente viu no Estádio Centenário. E logo que termina o jogo, ele vai para a janta, senta com você, no café da manhã, senta também com o seu auxiliar. E ali praticamente vocês renovam o contrato para o Campeonato Paulista. Gostaria que você falasse desse apoio que você tem do presidente da Inter. São duas coisas aí, né? Uma que ele já tinha vivenciado o futebol, 5 anos como da diretoria, né? Eles falam grupo gestor ali, conselho, desculpa. Ele já tinha participado do conselho e, obviamente, é muito inteligente, né? Um cara extremamente inteligente, um cara que tem uma leitura de ambiente fantástica. O que ele percebeu? Que se o dono do gado não estiver próximo, o gado, né, aquele ditado, não engorda, é o olho do dono que o gado engorda. Percebeu esse ano que a presença dele como topo da pirâmide do clube ali é muito importante, né? O atleta ele já se sente bem melhor. Então ele fez essa leitura e fez o quê? Cara, se eu não tiver no dia a dia olhando e vendo como que funcionam as coisas, eu não vou aprender e também não vou conseguir ajudar. E a segunda que para a comissão técnica, enfim, quando tu olha para a arquibancada, que tu vê o presidente ali, tu vê o diretor executivo ali cuidando do treino, cara, aí tu pode ter certeza que as coisas vão dar certo. Porque ele está cuidando como que funciona, por que o ciclano joga e o beltrano não joga, por que as coisas acontecem, porque elas são treinadas durante a semana. Se o treino está surtindo efeito, porque ele quer ver se tem essa mesma organização no treino, no jogo, ele já começa a aprender a fazer leitura de jogo, ele já sabe como que o zagueiro tem que se comportar, como que o goleiro tem que se comportar, o lateral, o volante, o meia, o atacante. Se tu exige ou não exige, tu consegue fazer o cara evoluir e não evolui. Então ele viu que nossa equipe foi evoluindo ao ponto de, né, jogar de igual para igual com o vice-campeão gaúcho de uma forma bem, né, bem boa, assim, bem coesa, né? E ele, cara, e aí não tem como dar errado em termos pro treinador. Então ele sabe que se tomou o gol, às vezes não é aquele cara que errou por último, a jogada iniciou lá no início, que foi o grande problema de estourar lá atrás. Então esse tipo de coisa tu só tem se tu vivenciar o dia a dia. Então eu tô olhando ontem no nosso treino, olho para a arquibancada, quem tá lá? Nosso presidente. Então, cara, não tem como dar errado, sabe? A não ser que ele olhe e faça essa mesma leitura e diga, cara, não é esse cara que eu quero. Que acontece muito. Aconteceu já em vários clubes aí, que eu me recordo, no Atlético Goianiense tinha um treinador, né? Não vou citar nome, mas estava ganhando vários jogos e chegou no final ali, quase chegando na semifinal do Campeonato Goianiense e falou, ó, nós trocamos porque não era aquilo que eu queria. É um cara que também, né, o presidente lá, o Adson, participa do dia a dia, eu sei, muito do dia a dia, vivencia muito o clube, vive mais no clube do que na casa dele. Verdade. Então o clube é a casa dele e pode acontecer isso. Então, para nós de comissão, treinadores, principalmente, sim, pontualmente treinador, se tu olha para aqui, tu vê que tem diretores ali, tu vai saber por que acontece, né? Eu acho que são essas duas questões aí. Tá. Vamos mostrar a apresentação do Júnior Rocha na Inter, é a imagem número 6. E eu me lembro muito bem, você com o Pedro Soriano, quando você chega na Internacional, Júnior, você chega, eu vou dizer assim, com muita desconfiança do torcedor. Porque talvez o torcedor da Inter não conhecesse. Talvez o torcedor da Inter esperasse um técnico assim que tivesse atuando mais no futebol paulista. Mesmo você tendo passado pelo Novo Horizontino, pelo Votuporanguense, você trabalhou no Votuporanguense 2020, enfim. Você sentiu essa desconfiança do torcedor no começo do seu trabalho? Muito pouco, assim, porque... mais pela imprensa, sabe? Porque a apresentação foi lá no clube e aí as perguntas foi direcionadas a esse assunto. Então, no momento, sim. Mas depois, como hoje, né, rede social, ela é muito rápida as informações. Hoje nós temos informações muito rápidas. Acontece qualquer coisa no outro lado do mundo lá, dá 5 segundos a gente está sabendo. Eu acho que as pessoas foram pesquisar, né? Principalmente aqui de Limeira, e aí depois já viram que eu tinha passagem, né? Santa Cruz, CRB, esses times aí... Figueirense. Quer dizer, com todo respeito, não veio do Jabaquara, do Cotia, enfim, né? Trabalhou em time. Eu acho que mais ou menos esse caminho aí. Teve mais anos na Série B do que na C e na D, então isso ajudou a fazer com que o torcedor, não, vamos ver, né? Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver, porque é um nome para nós novidade. E tá assim o mercado, né? Tem bastante treinador assim que
dependendo do lugar que tu vá, não é muito conhecido. Né? Eu pensei duas coisas que você falou na sua primeira entrevista coletiva. Uma, inclusive, foi uma resposta para mim. Você disse o seguinte, que era o maior desafio da sua carreira profissional e que você viria para a Inter para ficar 5 anos. Eu falei, mas caramba, nenhum técnico até hoje que eu entrevistei chega numa coletiva de imprensa e fala, eu vou ficar 5 anos no clube, é meu objetivo. De onde você tirou isso? Eu acho que o início da minha carreira foi assim, né? Eu nunca tive vontade de sair do Luverdense por tratar o Luverdense como a minha casa, né? Então quando eu chego no clube para trabalhar, eu fico mais no clube que em casa. E nunca foi diferente disso, eu não lembro nenhum lugar que foi assim. Como eu te falei, no CRB eu ia de manhã também, saía só à noite, cara, impressionante. E lá tem praia boa, hein? Olha, se eu te falar que em Santa Catarina, aí tu pode perguntar pro Macaé, a prova disso, que a gente não foi conhecer praia porque não deu tempo. Você não foi em Maragogi? Não fui, pra te ter uma ideia. Eu fui em Maragogi depois que eu saí de férias, que aí Bonito fui demais. aproveitar, Bonito demais. Então assim, quando eu acertei com a Inter aqui, eu tenho convicção que o trabalho vai durar de médio a longo prazo. Também acho. E a ideia é a gente conseguir cumprir os objetivos do clube, acesso e tentar esse ano fazer talvez a melhor campanha do Campeonato Paulista em toda a sua história. A gente sempre vai entrar nas competições para vencer, independente da dificuldade, né? A gente sabe que o Paulista é muito difícil. Mas o Água Santa fez história, o Ituano já fez história, vários outros clubes já fez história, assim como a Inter. Eu ia te falar como a Inter já foi campeã. Então esse é o objetivo e eu não penso outra coisa. Não estou na Inter para me promover assim para ir para outro clube, que eu já tive convite e não saí. Então a ideia é fazer isso mesmo. Você sabia que era uma das perguntas que eu ia fazer para você, né? Por que o Júnior Rocha ainda não comandou um time grande? Tô falando de nível Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Cara, eu acho que a mesma desconfiança do torcedor tinha da Inter, assim, até mesmo alguns da diretoria, eu não sei, tá? Só tô te chutando, assim. Esses clubes também têm. Mas eu tive já convite, assim, para disputar a Série B alta, e foi na época do Luverdense, que foi o meu melhor momento ali, e eu não saí. Então, assim, eu acho que... eu gosto de permanecer. Quando... a filosofia já está adaptada no clube, todo mundo te conhece, é muito melhor tu conseguir cumprir, né, com os objetivos do clube e a felicidade assim que eu vejo todo mundo quando tu consegue isso, tu dá um prazer enorme para todos do clube, né? Mas eu tenho certeza que nosso time vai jogar melhor do que jogou a Série D no Paulista por estar já quase todo mundo já adaptado. Nunca tive problema de relacionamento assim no clube das pessoas quererem que a gente saia, é sempre o contrário, né? No Ipiranga a gente saiu, eles querendo renovar, o Figueirense também terminou o campeonato, antes disso eles queriam que a gente renovasse, mesmo com acesso e sem acesso. Então assim, eu acho que é mais um ambiente de tratar todo mundo igual, ser um cara justo, né? Acho que é isso, cara, eu acho que é mais essa questão aí, sabe? De fazer com que o ambiente do clube seja bom. E parece uma coisa, cara, sempre que a gente chega no clube assim, não tem um ambiente bom. Sabe? E a gente consegue contornar e fazer com que as coisas, assim, os departamentos se juntem. A gente vê nas reuniões nossas de departamentos ali, quando a gente se reúne com o departamento médico, com todo mundo, né? Que faz uma reunião com todos os departamentos, todo mundo feliz, né? E a gente sempre reforçando, assim, a alegria da gente estar trabalhando no futebol, que é muito difícil, cara. Tem muita gente querendo a oportunidade só para acompanhar os treinos, então tu imagina quem trabalha e não dá valor, né? Eu acho isso muito ruim. E você teve a oportunidade também de deixar a Internacional no meio da Série D. A gente chegou a divulgar que equipes da Série B do Brasileiro tentaram te tirar, uma delas foi o ABC, a gente já chegou a citar, e você é aquele treinador que gosta de trabalhos longos. E agora também, Edmar, não posso ser hipócrita, né, de não falar que o que ajuda muito também é eu estar próximo da minha família, né? Sim. Então, assim, eu tive desafios, cara, eu tive um convite esse ano aí que eu dei uma balançada, mas não por não estar feliz na Inter, mas é questão, às vezes, financeira, né? O cara, querendo ou não, mexe, né, com o ser humano. Mas aí, graças a Deus, eu tenho uma esposa maravilhosa, um filho abençoado e aí eu nem escuto, às vezes, os valores, sabe? Eu não quero saber, para justamente não ficar com vontade de ir. Então, o foco é todo aqui. Estou muito feliz mesmo. Independente de dinheiro, de qualquer coisa. Próximo da família e próximo das pessoas que eu gosto. O presidente é um cara que, eu adoro, cara, de coração, adoro mesmo. Cara muito sério, muito íntegro. Parece meu pai, né, cara? Meu pai é correto, né? Então, não tem por que sair. Que legal.